Oi, pessoal! Estou gravando o vídeo, né, como uma forma de revisão geral dos temas, né, dos conteúdos que a gente já trabalhou ao longo das aulas. Então, esse vídeo, nesse primeiro momento, vai ser do conteúdo de funções da linguagem, que foi aquelas, né, demandas que tinham surgido ao longo da aula. Então, de uma forma geral, as funções da linguagem, elas vão tratar pra gente, né, da função referencial ou denotativa. O que é isso quando aparecer na prova? Vocês têm que lembrar que a função denotativa é a função que está no dicionário em si. Então, quando eu falo o pôr do sol está belo, nesse pôr do sol está belo é o pôr do sol de fato, não é uma imagem simbólica, não, é aquilo ali que está ali no céu mesmo nesse sentido. Então, sempre que vier, né, na prova para vocês, essa ideia de referencial ou denotativo é mesmo o significado do dicionário, o significado real, tá bem? Então, vamos colocar um exemplo de como pode aparecer. Vamos supor que tem um conto, um poema, uma crônica, né? Que são os gêneros textuais. E eles podem pedir para você julgar em certo e errado se dentro daquele poema, se dentro daquele texto, de fato, aquela palavra que o poeta e que o autor está usando remete à imagem, né, a um objeto do mundo real, sendo, portanto, uma função denotativa da linguagem. Está correto, porque quando a gente, né, como eu falei, usa de fato significado, é denotativo ou referencial, que tem como função informar. Então, a porta, o porteiro, né, são coisas que têm função. A função emotiva ou expressiva é essa de transmitir emoções. Então, ela vai ser muito utilizada pelos poetas, né, que vão abordar essas temáticas dentro da literatura. Então, qual que é o conhecimento importante para vocês terem? Dentro daquelas obras, né, que estão propostas para o PAIS 1, existem vários tipos de textos que a gente veio conversando ao longo desses meses, né? Alguns textos que vão ter mais um direcionamento para falar da nação, outros textos que vão ter um direcionamento para falar mais da subjetividade, falar enquanto, né, seres humanos quem somos, que em outro momento do vídeo eu vou falar com mais calma, tá bom? Mas que agora vocês saberem isso já é o suficiente. E, voltando para as funções, função emotiva ou expressiva é essa que tem como função transmitir emoções. Pensem sempre no nome da função e qual que é ali seu objetivo para vocês conseguirem lembrar na prova e conseguirem julgar os itens. A função poética é essa ali de transmitir uma mensagem. Então, como a gente sabe, né, a estrutura da poesia tem por objetivo transmitir certa mensagem, seja ela uma mensagem de idealização, seja ela uma mensagem de conquista histórica, né? Quando um poeta ele coloca a imagem de um marinheiro, de um navegador, que conquistou vários territórios, significa que ele conseguiu ali alcançar alguma coisa. Então, essa função poética é a forma que ele encontrou de transmitir determinada mensagem. Então, se a prova coloca textos para vocês, né? Texto 1, texto 2, e nos itens julgar certo e errado, tá aproximando-se ao que a gente está conversando aqui da função e do que ela está desempenhando, tá correto. Vai estar errado, por exemplo, se o poeta utilizar pôr do sol, flor, né? Amor, com sentido não literal e falar que é denotativo. Estaria errado o item, porque a gente vai ver daqui a pouco qual que é o nome dessa função que tem, né, por esse objetivo, você falar, remeter, mas não ser um objeto de fato, e sim só uma referência de alguma qualidade que ele apresenta. E aí, na função fática, é estabelecer uma comunicação. Então, textos, né, que tem esse viés de estabelecer uma comunicação, é utilizado a função fática da linguagem, o texto que tem ali por objetivo informar, né? E aí ele vai se construir dentro dessa função de, a partir dessa informação, estabelecer certa comunicação. A função conotativa ou apelativa é essa que eu falei que ia falar daqui a pouco e vou falar agora, que é essa função que não é literalmente o objeto em si, essa imagem, e sim uma referência. Então, se eu falo, ela é uma flor, né? Nesse caso, flor não é a pessoa ser literalmente aquela planta, mas ela pode ter uma delicadeza, pode ter uma beleza semelhante à flor.
Então, nesse sentido, é uma função conotativa, que não é o que está de fato no dicionário, mas assim esse resgate da imagem dentro do mundo real ou do mundo ficcional, no caso, né, da literatura. Então, pensem sempre nesses textos e nessas funções. A gente já viu função referencial ou denotativa, função emotiva ou expressiva, função poética, função fática, função conotativa ou apelativa. Aí cada uma tem a função, né? E essas funções foram a que eu vim avisando desde o começo, né? Para vocês irem pegando e lembrarem no momento de fazer. A função metalinguística é descrever ou explicar a própria linguagem. Então, é aquele texto que dentro dele mesmo, ele vai ter a explicação. Então, pense assim, para vocês conseguirem identificar. A gente tem um texto que está falando sobre um animal científico, né, que foi encontrado. Esse próprio texto, ele vai explicar ali, ele não vai deixar aquela informação vaga. Vai ter uma explicação, uma descrição do que é, tá bem? Então, essas são as funções, né, da linguagem, de uma forma geral. Então, só para retomar, função referencial ou denotativa, função emotiva ou expressiva, função poética, função fática, função conotativa e função metalinguística. E cada uma com a característica que eu falei acima, tá bem? Essa é a primeira parte, gente.